a gente já viu algumas técnicas de integração, a gente já sabe resolver integrais de diferentes tipos. E descobrimos que quando a gente quer calcular áreas, né, a gente consegue fazer isso usando integrais definidas, ou seja, eu tenho que definir o começo e o final da trajetória ali que eu quero integrar, que eu quero calcular, e aí eu faço calculo e tenho um resultado numérico, né? Isso vai servir para uma série de aplicações, inclusive de física, mas que não é o nosso foco aqui. Eu vou colocar para vocês, antes da gente começar a fazer exercícios numéricos, né? Vou apresentar as propriedades das integrais definidas, né? Que são básicas, intuitivas, algumas delas, né? E vamos lá. Primeira coisa, tá aqui em cima, ó, invertendo os limites de integração, tá? Quando eu tenho uma integral de f de x dx de a até b, eu posso inverter os limites, eu posso fazer essa integral de b até a e isso vai inverter o sinal, né? Então, se você faz o trajeto num sentido, você faz no sentido inverso, o sinal vai ser diferente, vai ser o inverso, né? Então, se uma dá positivo, outra dá negativa, tal. Você pode trabalhar com isso. A gente vai trabalhar com isso em certas circunstâncias quando você quer calcular uma área, mas você tem uma função que você sabe que a integral dela vai dar negativa. Então você pode inverter o limite para você ter um resultado positivo, que é o que te interessa, né, a área. Outra coisa básica, para qualquer constante multiplicativa diferente de zero, um k, né, eu posso colocar em evidência, se ele estiver dentro da integral, a integral de a até b de k f de x dx é igual a k vezes a integral de f de x dx nesses limites. Então, tranquilo também. Outra, com duas funções agora, f de x e g de x definidas nos reais, né, a gente pode fazer aquela história da integral da soma, é a soma das integrais, a integral da subtração é a subtração das integrais, e isso vai valer também para as integrais definidas. Que bom, né? Isso permite que a gente, também, quando a gente pensa em cálculo de áreas, isso é útil. A gente pode pensar numa área como sendo uma subtração, uma diferença entre funções, ou às vezes uma soma de funções. Agora tem uma outra que é importante e que mais específica, eu estou brincando aqui, chamei de parcelando a conta, né? Quando você, imagina que você tem um mural desses cheio de curvas para pintar, uma coisa demorada, uma obra demorada, vamos supor que você tem que chegar de A, você tem que sair de A e chegar em B, mas a distância é grande, o trabalho é muito, o tempo é curto, você não consegue fazer isso de uma vez. Então o que você faz? Vai pintar uma parte, vai fazer uma parte, vai até um ponto intermediário, depois você faz o restante, certo? Inclusive você pode fazer isso em várias parcelas, né? O grafiteiro faz isso, né? Ele só pinta até uma parte do grafite, depois ele retoma. Então, se a gente pensar num ponto ali no meio dessa trajetória, né, um ponto intermediário, você tem essa situação. Você pode fazer a integral também assim. Você calcula a área parcial. Em vez de fazer de A, que é o início, até B, que é o ponto final, você vai de A até C, que é um ponto qualquer lá no caminho, e depois você soma esse resultado com a integral que você calcula da mesma função de C até B. Você pode quebrar isso em quantas partes você quiser. E isso também é útil para a gente em cálculos de áreas, né? Tá? E agora, para calcular mesmo, para chegar nos números, calcular as integrais definidas, só falta uma coisa que é super importante, vocês vão ver pelo nome pomposo, que é o teorema fundamental do cálculo, né? Olha só, teorema fundamental, né, do cálculo. Então, suponha que f de x é uma função contínua no intervalo que te interessa, né? E f grande, f maiúsculo, é a primitiva do f de x nesse intervalo. O que o teorema fundamental do cálculo diz para a gente é que a integral definida de a até b de f de x dx é simplesmente você calcular o valor da primitiva do f grande no ponto B, no ponto final, menos o valor da primitiva no ponto A.
você faz a diferença entre os valores das primitivas, você tem um resultado numérico, que é quanto vale a sua integral, né? Então, basicamente, o que a gente faz é achar a primitiva e aplicar nos dois limites de integração, fazer um menos o outro, pronto, você tem um número que você quer, né? A gente vai usar isso direto. Então, agora é hora de ver exemplos, né? Primeiro exemplo. Vai começar do simples, né? Então, eu tenho uma função que é simplesmente f de x igual a x. Então, uma reta ali. E eu quero fazer essa integral do ponto 1 até o ponto 3, né? De x igual a 1 até x igual a 3. Vou pegar aquela fatia ali. Bom, como é que eu faço? Primeiro, eu vou fazer a integral indefinida, né? Então, eu simplesmente calculo a integral do x. A gente já sabe que vai ser x ao quadrado sobre 2, né? E aí eu vou calcular o valor dessa primitiva nos dois extremos, no 3 e no 1. Então, eu faço a conta do modo bem simples. A integral de x dx de 1 até 3 vai ficar assim, olha lá. Ó, 3 é x ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado sobre 2, né, que é o valor da função no ponto 3, menos 1 ao quadrado sobre 2, que é o valor da função no ponto x igual a 1. Aí, resolvendo, 9 meios menos meio, isso dá 8 sobre 2, que dá 4. Né? Então, essa integral, o resultado dela, integral definida, é 4. Beleza, mas será que a gente pode entender isso como sendo um valor de uma área? E aí eu vou mostrar para vocês graficamente essa história. Ó, o que é a função f de x igual a x? Ela é uma reta, essa diagonal aqui, né? Essa aqui é a função, né? E a gente escolheu calcular a integral, ou seja, como se estivesse medindo a área sob essa função, no intervalo que vai de 1 até 3. Então, olha aqui, no eixo horizontal, né? 0, horizontal, é essa fatia, do 1 até o 3. Quero calcular essa área. Então, essa área que está pintada, que está em cinza, né? Bom, o que eu fiz aqui? Eu representei, porque essa é uma função muito simples, né? Então, eu consigo imaginar, pensar nessa área que eu calculei, como sendo a soma de duas figuras super manjadas, duas figuras básicas, né? Um retângulo mais um triângulo, é o que todo mundo está vendo aqui, né? Muito bem, então para confirmar se a minha integral definida é isso mesmo que eu estou dizendo que é, né? Eu vou calcular a área olhando para essa figura, que é fácil, né? Eu calcular do modo tradicional, ou seja, eu vou somar a área do retângulo a área do triângulo. Qual o valor obtido? Bom, a área do retângulo vai ser base vezes altura. Então, a base tem largura 2, né? De 1 até 3. A altura é 1, que aqui ela vale 1. Né? Beleza, 2 vezes 1. E a área do triângulo, ela vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 2 também, né? Porque quando x igual a 3, f de x também vai valer 3, f de x igual a x. Então, 2 de largura, 2 de altura, só que como é triângulo, eu vou dividir por 2. Então, 2 vezes 2, aqui, dividido por 2. Então, somando as duas áreas, eu tenho o retângulo 2 vezes 1, é 2. O triângulo 2 vezes 2, base vezes altura, dividido por 2, que vai dar 2 também. 2 mais 2 igual a 4. Então, esse valor aqui, 4, é o resultado da integral que a gente acabou de calcular, da integral definida. Tá? Então, isso aqui, para deixar bem claro que nós estamos fazendo isso mesmo, calculando áreas. Observem que eu estou falando de integral definida, né, resolvendo um problema prático, e quando eu faço isso, eu não estou mais somando a constante c no resultado. Lembra que na integral indefinida eu ficava somando c. Agora eu não preciso mais disso. Pergunto para vocês, por que eu não estou somando mais c? Por que não há necessidade, não altera em nada? Não altera em nada, porque pelo teorema fundamental de cálculo, você calcula a primitiva num ponto e depois subtrai a primitiva no outro ponto. Se você tivesse
calculada a função x² sobre 2 mais c, mais uma constante, calcula num ponto. Quando você vai subtrair pelo valor da função da primitiva no outro ponto, você vai subtrair a constante que você somou. Então, a constante não tem nada a ver, não apita nada aqui. Realmente não há necessidade de usar constante. Ela não apareceria, né? Quando você faz f no ponto B menos f no ponto A, constante, você ia cancelar. Então é só número mesmo, tranquilo. Beleza. Agora o que a gente, falando, reprisando, o que a gente comentou já, né? O que a gente faz é, na verdade, calcular a integral indefinida e depois substituir os limites numéricos de integração na primitiva. Os limites numéricos de integração na primitiva. Muito bem. Vejamos mais exemplos. Segundo exemplo, também é tranquilo. Agora eu vou pensar numa parábola, né? Então quero saber qual é a área aí, qual é a integral de 2x², a função 2x², no intervalo de 2 até 4. De x²2 até x²4. Beleza. Vou fazer isso. Essa também é direta, né? Eu posso colocar em evidência o 2, né? Que é uma constante, então a gente já sabe que pode fazer isso. Na verdade, o que eu estou fazendo é integrar x², essa é super simples, vai ficar x³ sobre 3, né? Então, o 2 que está multiplicando lá na frente, vezes x³ sobre 3. Intervalo de 2 até 4, né? E aqui eu reescrevi só para ficar bonitinho, né? Escrevi 2/3 de x³ no intervalo que vai de 2 até 4. Então, eu vou calcular quanto vale isso quando x igual a 4, subtrair o valor desse resultado quando x igual a 2. Isso está feito aqui, né? A gente já meio que tem a coisa engatilhada, ó. Fez aqui, né, para lembrar, né? Tá? 2/3 x ao cubo. Então, 4 ao cubo menos 2 ao cubo. O termo em evidência, pode deixar lá. Né? Então, o valor final do x, substitui na equação, e o valor inicial, limites, né, de integração. Faz a conta e aí, beleza, é só matematiquinha. 4 ao cubo é 64, 4 vezes 4 vezes 4. 2 ao cubo é 8, 64 menos 8 é 56. Então, eu tenho 2 vezes 56 dividido por 3. Vai dar 112 por 3, que eu não sei quanto é, acho que é 38, 37, por aí. Né? Vai dar um valor quebrado, mas está aí. Agora, mais uma vez, posso interpretar isso como sendo um valor de uma área medida? Posso. Só que agora o desenho muda um pouco, né? Aqui, lembra que eu estou fazendo a integral de 2x², então, na verdade, é uma parábola, né? É uma parábola. Inclusive, eu vou melhorar isso aqui, que ficou meio... Peraí, deixa eu ver se eu... Tá aqui, ó. Então, eu tenho a parábola, né? E do 2 até o 4, essa fatia aqui, mas já tem uma curva aqui, já não é tão óbvio, né? Não é tão evidente para fazer essa conta, então aí começa a ficar evidente para a gente a vantagem de você usar a integral. Quanto mais complicada a curva, mais vai aparecer a vantagem de você usar a integral, né? Ficou um pouquinho torto o meu desenho, mas vocês me perdoem, né? Porque é assim mesmo. Não dá para ficar perfeito. Na hora de fazer a edição do livro, a gente melhora. Tá? Então, é isso. É essa fatia aqui, né? 112 sobre 3. Integral definida. Bom, e agora, com isso, a gente consegue, a partir de agora, explorar livremente as possibilidades de uso da integral definida, né? Para cálculo de áreas e também para muitas outras aplicações, como eu falei, inclusive na física. Vamos conversar sobre, rapidamente, né, sobre cálculo da área demarcada por duas funções, né? Ou então por duas funções e o eixo vertical, como é o caso do exemplo a seguir, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, já mais ou menos está detalhado isso. Ó,
defina os limites de integração, né? E calcule a área demarcada pelas duas retas e pelo eixo vertical. Então, eu quero calcular essa área que está escrita aqui. Ó. Queremos calcular essa área aqui. Quem que está delimitando, definindo a área? É uma função que é simplesmente uma constante, uma reta aqui. Outra reta, que sai da origem. E o que fecha a nossa área é o próprio eixo y. Tá? Eu quero calcular essa área usando integral. Como é que a gente vai fazer? Né? Para encontrar a área desejada, né, a gente vai escrever a integral da subtração das funções. Agora é uma função menos a outra que vai na integral. Por quê? Porque quando você integra uma função sozinha, você tem toda a área dela embaixo dela, que é tudo isso aqui. Ó. Tudo isso. É um retângulo, seria. Quando você calcula essa aqui, essa integral referente a essa reta aqui inclinada, você tem a área embaixo dela. Né? Quando você faz uma integral menos a outra, uma função menos a outra, você tem essa diferença que é essa área que te interessa. Então, você vai fazer a integral da subtração das duas funções. Se eu quiser chamar essa função de cima aqui de f de x, vou ter que escrever f de x igual a 5, né, que ela é uma constante. Então, área desejada, integral da subtração. f de x igual a 5. E a outra, essa aqui, é uma reta que sai da origem, né, quando x igual a 0, essa reta vale 0, e tem uma inclinação suave. Então, ela não vai ser f de x igual a x, ela vai ser f de x igual, sei lá, x sobre 3. Né? Ela é mais suave. Ó, g de x igual a x sobre 3. Beleza. Vocês entenderam por que eu vou fazer uma menos a outra? É a área embaixo disso, menos essa área embaixo dessa, a diferença vai ser a área que me interessa. Muito bem. Vamos escrever isso. Ó, de 0, a gente sabe que vai sair da origem, né? Por causa do eixo aqui que delimita. Então, vai de 0 até um ponto B. O ponto B é onde cruza, ali em cima, né? Onde cruza aqui. Dá diferença. Então, 5 menos x sobre 3, dx. Então, integral de 0 até B. Ah, sim. A integral da subtração é a subtração das integrais. Então, isso é a mesma coisa que escrever a integral de 0 até B de 5 dx menos a integral de 0 até B de x sobre 3 dx. Bom, gente, o zero eu já sei, mas eu não posso fazer uma integral numérica com a letra B ali genérica. Eu preciso saber quanto vale B. E aí? Quanto vale B? Qual é o limite dessa integração? Ela começa aqui, eu estou vendo que ela termina ali onde os pontos se cruzam, né? onde as retas se cruzam. Mas quanto vale isso? Qual é a coordenada de x? E aí? Bom, não foi dado isso para a gente. Mas se eu tenho a expressão de uma função e da outra, o ponto onde elas são iguais é simplesmente você igualar as duas funções. Então, f de x igual a 5 igual a x sobre 3 e ver qual que é o valor onde vai igualar. Então, é isso que a gente fez aqui. Estou dando um exemplo muito simples que é para vocês perceberem como é que funciona. Né? Os limites de integração não são dados, mas observando a figura, o que a gente tem, né? O limite inferior é 0, né? E o limite superior é dado pelo ponto em que as funções têm o mesmo valor, né? Elas assumem o mesmo valor. Então, o limite superior de integração é dado pelo ponto em que as duas retas se cruzam, ou seja, assumem o mesmo valor. Que ponto é esse? Quando ocorre o cruzamento? Faço a igualdade entre as duas funções. Quando uma for igual a outra, vai, né, empatar, vai cruzar ali. E aí eu faço aqui, ó, f de x igual a g de x. 5 igual a x sobre 3. X igual, passa multiplicando, x igual a 15. Descobri o limite superior de integração. Fácil, né? Agora eu vou calcular aquela integral, descobrir o valor da área que me interessa. Né?
Agora é fazer mesmo. Opa, descendo aqui. Eu já meio que delineei isso, né? Integral de 0 até 15, agora eu já sei. De 5 menos x sobre 3 dx. Já separei nas suas componentes, eu posso fazer isso. Vamos lá. É tudo coisa fácil, né? O 5 é constante, ele pode sair. Fica a integral de 0 a 15 do dx mesmo. O 1/3 pode sair. Então, tem um menos ali, né? Menos 1/3, integral de 0 a 15 de x dx. Beleza. Fazemos essa. Então, aqui, o 5, né? Integral do dx vai ser o próprio x. Então, aqui, esse trecho aqui, ó, vai ficar 5x. E agora eu tenho que usar os limites de integração, de 0 até 15. Né? Esse outro trecho é menos 1/3, que já estava lá. X faz integral indefinida, x ao quadrado sobre 2. E vou ter que substituir os limites, de 0 até 15. Tá? Então, já está aqui chegando. Vou transformar isso em número agora mesmo. Como é que fica isso? 5x, quando x vale 15, é 5 vezes 15. Menos 5x quando x vale 0. Lembra? A diferença entre a primitiva no limite superior e a primitiva no limite inferior. No limite superior é 5 vezes 15, no limite inferior é 5 vezes 0. Esse menos esse. Né? Aqui é a mesma coisa. O menos 1/3 eu posso deixar lá em evidência. E essa parte aqui vai ser a diferença, né, do valor da função no limite superior menos o limite inferior. Está aqui 15 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Beleza. Desce, segue o jogo. E faz a conta. 15 vezes 5 é 75, aqui é 0. Menos 1/3, agora 15 ao quadrado, que é 225, sobre 2, menos 0 também. Tá? E aí, só fazer a conta, esse trecho vai dar um valor meio quebradinho, não? 75, aqui fica 225 sobre 6, né? 225 sobre 6 é 37,5. Então, a área de interesse é 37,5. Se você tivesse feito, né, supondo que esse mural, que você marcou ali a escala em metros, que é o que você deveria ter feito, né? Então, isso aqui significa uma área de 37,5 metros quadrados. Tá? Resultado fácil, calculado, integral definida. Né? Bom, basicamente é isso. Né? Agora só vou fazer um último comentário, que é para outras situações mais desafiadoras, né? Por exemplo, veja essa curva aqui, ó. Aí eu já estou pensando em pisos, aquelas calçadas desenhadas, tal, né? Com ondas. Como calcula a área total entre a curva e o eixo horizontal. Então eu quero essa parte aqui, ó, mais essa parte aqui. Eu quero essas áreas. Tá? Bom, e a soma disso? A área total, né? Aqui começa a valer a pena a gente pensar daquele jeito. Calcula até um certo ponto e depois calcula a outra parte. Então eu posso quebrar isso e fazer de A até B, vocês estão vendo ali marcado, e depois eu somo com o resultado que der, de B até C. Né? Aqui eu coloquei, eu tenho várias possibilidades, o mais indicado é dividir a tarefa, né? Fazer a integral de A até B, que a gente acabou de conversar. Se a gente está tratando no cálculo de áreas, agora tem que tomar um pouco de cuidado, a área só pode ser positiva, né? Então, cuidado, que se você colocar, vamos supor que você pega isso aqui como uma função, se você calcula a função, a integral da função, a função faz essa curva toda aqui, ó, de A até C, periga você chegar num valor zero, porque a área que está embaixo aqui abaixo do horizontal vai dar negativa, a outra vai dar positiva, se elas forem iguais vão se cancelar. Então, quando você está calculando área, que é uma coisa que na arquitetura é importante, a gente não quer que dê zero aquilo, né? A gente não vai descontar. Então, a gente vai pegar o valor absoluto da integral. Pega a integral de A até B, pega o valor absoluto dela, a área, e depois soma com o valor absoluto de B até C.
né? Isso está mais ou menos explicadinho aqui, né? A gente tem que tomar o valor absoluto de cada trecho, a função apresenta valores negativos no intervalo de A até B. Uma outra opção é você fazer a integral de A até B, lembra, inverter, fazer de B até A, porque daí ela fica negativo, se ela fosse negativo vai ficar positivo, também pode fazer isso. Um outro jeito, você pode escrever a função, deixa eu olhar aqui de novo. Você pode escrever essa área, descrever essa área como sendo essa reta aqui, que é o próprio eixo, menos a função, uma subtração. Lembra que você calcula a área como a subtração de duas funções, uma função, no caso, reta, e outra função que é a que está aqui embaixo. Mas, nesse caso, a função de cima é o próprio eixo, então ficaria 0 menos essa função aqui, que parece uma parábola e tal. Então, 0 menos isso. Aí você vai ter a integral disso. Então, tá lá, aqui embaixo. Ó. Aqui, isso aqui é um outro exemplo. Então, só dizer que você vai fazer a integral de A até B, como ela está abaixo do zero ali, você pode integrar a função, põe entre parênteses ali, 0 menos f, você está transformando, está calculando a área, o resultado já fica positivo, daí você soma com a integral de B até C. Mas, às vezes, não precisa tudo isso, né? Às vezes é mais fácil, porque se você tem alguma informação, vamos supor que isso é calçada, é um monte de ladrilho, enfim, que é alguma coisa simétrica, peças de mesmo tamanho e tal, então você já sabe que a área num intervalo vai ser igual à área do outro intervalo, um intervalo de largura igual, você pode calcular metade e multiplicar por 2. Então, uma outra situação que acontece bastante é a gente usar, o físico adora falar isso, usar a simetria do problema. Como esse é um problema simétrico, eu vou calcular somente de B até C e vou multiplicar por 2, eu tenho a área total, né? Ou por quanto eu precisar. Então, só para a gente entender, isso tudo já é raciocínio, a gente pensando sobre o problema, não estou nem preocupado com a integral, que ela é básica e tal. E aqui é para a gente, um exemplo, né, numérico, seria a gente calcular a área delimitada pela função x² menos 9 e o eixo horizontal. Então, é uma coisa parecida com aquele pedaço ali que a gente viu, né? Você tem uma função assim, você quer calcular essa área, né? A função é dada por x² menos 9. Quais vão ser os limites de integração? Quanto vale A e quanto vale B para fazer essa conta? Alguma ideia? Bom, para fazer os limites de integração, é só eu pegar a função, né? E fazer que isso aqui tem que ser igual a 0, porque o que eu quero integrar é esse trecho aqui, né? O A e o B são os pontos onde o x² menos 9 é igual a 0. Quando eu resolvo isso, né? Eu encontro os pontos. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer a integral de A, que é menos 3, até B, que é 3, né? Esses são os limites de integração para a gente. Você vai lá e faz isso. Faz a integral, né? De menos 3 até 3. E a função x² menos 9, né? Vou arrumar aqui. Tá, então achei os dois limites. Eu vou fazer a integral. Só que agora, lembra, como eu quero a área, é a diferença entre este patamar aqui, que é o zero, e a função, x² menos 9. Então, essa menos essa, 0 menos isso, vai aparecer um sinal de menos. Aqui eu vou escrever menos 3. Aqui eu vou escrever 3. E aí eu já posso fazer... Bom, eu posso até escrever aqui, colocar o menos em evidência. Copia tudo isso.
Pus o menos ali. Aí eu vou achar a primitiva dessa função. Vai aparecer um menos. A primitiva aqui, deixa eu ver como é que vai ficar. Como o menos vai valer para todo mundo, eu estou pondo entre parênteses aqui, né? O x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, não é isso? Então eu venho aqui, x ao cubo sobre 3, menos 9x. Integral de 9 dx, 9x. Né? E aí você tem que pensar nos limites de integração. Isto de menos 3 até 3. Né? Aí você faz essa conta. Vamos finalizar esse negócio? Será que dá tempo aqui? Dá. Ó, de menos 3 até 3, então eu começo colocando o limite superior. Né? Sub 3. E subtrai o limite inferior. Agora, cuidado, tem um sinal de menos aqui, né? Então, eu já tinha menos. Agora, quando eu vou subtrair, vai ficar menos com menos e isso vai virar mais. E aí, eu tenho aqui é menos 3 ao cubo. E aqui é menos 9 vezes menos 3. Bom. Putz, aí tem que fazer a conta. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, né? 27 sobre 3, então vamos lá, vamos escrever aqui, acho que dá. (27 sobre 3) menos 27, que é 9 vezes 3. Opa, tudo isso fica entre parênteses e tem um sinal de menos ali, né? Que é esse trecho aqui que eu estou fazendo. Agora eu vou para o segundo trecho, abre outro parênteses aqui. Agora é menos 3 elevado ao cubo, é menos 27. Então, espera aí que eu vou escrever isso aqui. Menos 27 sobre 3. E agora, e aqui menos com menos, ó, menos 9 vezes menos 3. Aqui vai ficar mais 27. Agora eu só tenho que fazer essa continha, né? Pá. Esse aqui dá 9. Esse aqui dá menos 9. Então eu tenho primeiro menos 9 menos 27 é menos 18. Então, menos 18 mais, e o outro, menos 9 mais 27, 18. Menos com menos é mais, vai ficar, olha que belezinha, 18 mais 18, 36. Calculada a nossa área. Está calculada a área de interesse. Gente, e com isso nós finalizamos. Tá? Estamos calculando áreas com integral definida, vendo que não tem nenhum mistério. A gente olha para o problema, tenta visualizar, né? E estabelecer os limites de integração e boa. Vai embora. Certo?